todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou ligeiramente desaparecida, malta, vá, uma semana e meia sem gravar, mas estou de volta. Hoje vim responder às vossas perguntas sobre a compra da nossa casa. Se não viram o último vídeo, eu partilhei convosco a tudo pela nossa casa nova. Nós comprámos uma casa, sim, acho que é sem dúvida a nossa maior conquista de sempre. Estamos muito, muito felizes e ela ainda está em construção, então ainda vai demorar um bocadinho até irmos para lá, mas já consigo responder a muitas das vossas perguntas, portanto hoje o vídeo é sobre isso. Antes de mais, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo e ativem as notificações para não perderem nada do que vem por aí. Eu vi todos os vossos comentários no último vídeo, respondi tudo, muito obrigada pelo vosso carinho. Já percebi que querem ver tudo, portanto eu vou partilhar tudo aquilo que conseguir sobre esta nova fase. E é isso, malta, estamos muito entusiasmados, muito obrigada pelo vosso carinho mais uma vez e sem mais demoras vamos então começar a responder às vossas perguntas. Eu deixei uma caixinha no meu Instagram, se vocês não me seguem por lá é Bárbara Corby, passem por lá, vou deixar aqui também no vídeo. Tinha imensas perguntas, algumas que eu não conseguia responder, mas aquelas que eu consegui eu fui guardando para vos responder então. A Nicole Arantes pergunta, como foi o processo para se comprar a casa? Bem, no nosso caso nós começámos a procura pela casa há mais ou menos um ano e meio, foi na altura da pandemia, quando eu estava grávida, eu passei super mal fechado no apartamento, enfim, já falei sobre isso várias vezes, nem gosto de me lembrar. E eu nunca tive vontade de viver numa moradia, eu sempre disse que eu queria um apartamento num condomínio, sempre foi tipo aquele meu sonho, era viver num apartamento num condomínio, mas com a pandemia, ter ficado tanto tempo em casa, fechada, grávida, etc., eu mudei de ideias e comecei a ficar obcecada em viver numa moradia. Eu disse, eu quero uma moradia, não quero comprar um apartamento, se eu comprar vai ser uma moradia. Então comecei a ver, e durante um ano e meio eu praticamente via todos os dias em todos os sites, eu já conhecia as pessoas das imobiliárias todas. Eu não queria sair de Lisboa, portanto eu queria estar perto do centro, porque o Kiko vai para a escola em breve e depois ficaria muito longe, para mim não dava jeito. O nosso escritório também é no centro de Lisboa, não queria ficar muito longe porque depois, enfim, o barato sai caro. Então nós chegámos a ver várias zonas, chegámos mesmo a ver na margem sul também, que era bem mais barato, mas depois percebemos que não dava, então continuámos à procura. Eu já estava a ficar desesperada porque eu vi tanta coisa, nada era do nosso agrado, ou eu era muito caro, completamente fora do nosso budget, ou não era bom, ou não tinha jardim, que era um pré-requisito, porque para mim, imaginem, viver numa moradia sem jardim, preferia viver num apartamento, e então eu queria muito uma moradia com jardim. Vi todos os dias em todos os sites, chegámos a adorar uma moradia, só que ficava acima do nosso budget. Entretanto conseguimos chegar àquele valor e quando dissemos que sim ao proprietário, ele disse, a casa foi vendida ontem. E eu, oh meu Deus! Mas pronto, não era para ser, é mesmo assim a vida, quando não tem que ser, não é? Portanto, continuámos à procura e mais ou menos uns 4 meses depois desse já foi vendida, encontramos então a casa que comprámos e nós gostámos imenso da casa e ficámos, ok, esta é a nossa casa, portanto vamos agora trabalhar para isso. Nós entretanto já tínhamos o crédito pré-aprovado antes de ver esta casa, porque já tínhamos aprovado para a outra. Acho que há perguntas aqui também sobre o crédito, mas pronto, este foi o nosso processo de procurar. Eu procurei essencialmente imobiliárias pelas zonas que eu gostava e nos sites, portanto o Idealista, Imóvel Virtual, em todos, o LX, em tudo que havia, eu estava todos os dias a ver. Visitei mais de 50 moradias, facilmente, conhecia todas as da zona e dos arredores, conhecia tudo. Pronto, o conselho que eu vos posso dar para quem está nesta fase de procura de casa também é sem dúvida ver. Mas foi assim, basicamente, nós já tínhamos o crédito pré-aprovado, decidimos que queríamos comprar a casa, fizemos a proposta ao proprietário, o proprietário aceitou e assinámos então o processo, promessa, compra e venda, porque a casa ainda está a ser construída, para depois então podermos assinar a escritura quando a casa ficar pronta. Como é o processo de comprar uma casa ainda em construção? Pergunta a Adriana. É isto que eu vos estou a dizer, portanto, quando nós comprámos a casa ainda estava a ser construída, é uma casa nova que está a ser construída, e normalmente os proprietários colocam a casa à venda antes da casa ser construída, para, pronto, ficarem com o negócio fechado, e é assim que se faz. Nós vamos ver a casa. No nosso caso, a casa já tinha um projeto, tanto de exteriores como interiores, o que foi muito mais fácil para percebermos como é que a casa ia ficar eventualmente, porque eu vi imensas casas sem um projeto, e eu olhava para o tijolo e não conseguia imaginar como é que a casa ia ficar. Eu assim, mas como é que esta cozinha vai ficar? Como é que estas casas vêm? Tipo, isso ficar tudo horroroso. Não, é que uma pessoa não dá para saber. Tem um bocado, vai ficar aqui umas prateleiras, vai ficar aqui não sei o quê, mas eu não conseguia visualizar. Uma das coisas que nos vendeu a casa era realmente ter um projeto de interior já,
que nos permitiu visualizar a casa como ela ia ficar depois de estar construída. Então isso foi muito mais fácil. E depois o resto já expliquei, que foi assinar o promessa compra-venda, e agora ficamos então a aguardar o final da construção para assinar a escritura da casa. A Margarida Perpétua pergunta: por que optaram por uma em construção e não nenhuma acabada? Por razão nenhuma, na verdade nós vimos de tudo, vimos acabadas, vimos em construção, vimos no projeto, vimos em tudo um pouco. Esta foi aquela que cumpria a maior parte dos nossos requisitos e que nós gostámos mais. Normalmente as casas em construção são mais baratas do que as casas terminadas, e a vantagem de uma casa em construção é que normalmente ainda dá para mudar algumas coisas e escolher alguns acabamentos. No nosso caso, a nossa proprietária foi super flexível, nós podemos alterar praticamente tudo aquilo que não estava comprado da casa, foi tudo. Nós podemos escolher o chão, a cor das paredes, os armários, as louças, podemos escolher as maçanetas, enfim, tudo da casa, quase nós podemos escolher, tirando uma coisa ou outra que já estava pronta e que não dava mesmo para mudar. Então, isso é uma vantagem de comprar uma casa em construção. A casa acabada, enfim, é o que é, portanto, se vocês gostarem, maravilhoso, se não gostarem, não é assim tão maravilhoso. Tem uma parte boa, que é poderem mudar logo para a casa, né? Assim que o processo está feito, a nível de compra, mas pronto, nós não encontramos nenhuma pronta que nós gostámos, por isso esta foi a melhor opção para nós. A Gabi Borges pergunta: ideias quarto de criança? Eu vou tentar depois, na edição, que este vídeo tenha algum sentido, porque as perguntas, umas são sobre a compra, outras já são sobre decoração, mas pronto, ideias para o quarto de criança. O quarto do Kiko, eu pretendo que ele seja mais ou menos parecido com o que é agora. Eu construí o quarto do Kiko com uma decoradora na altura em que eu estava grávida e eu amo o quarto dele, eu acho lindo de morrer, ele também adora. E então a minha ideia, ainda por cima, ele é tão pequenino ainda, não é mudar tudo, é apenas meio que adaptar à idade dele agora. Eu gostava que ele tivesse um quarto Montessori, portanto uma cama adaptada ao tamanho dele, que ele se pudesse deitar e sair sozinho, e que nós pudéssemos também estar ali com ele, porque no berço não dá, né? Estou ali agachada a tentar ler uma história, é um saco, portanto um sítio onde eu pudesse me deitar com ele se eu quisesse, ler uma história, etc. Mas no geral vamos tentar adaptar o quarto que ele tem agora para a idade dele e para a casa nova. Eu gosto de quartos neutros, eu não gosto de quarto azul, cor-de-rosa, etc. Gosto de quartos mais neutros, mais, enfim, menos cansativos. E como ele é tão pequenino, vai pelos gostos dos pais. Quando ele crescer, se ele quiser pôr um Homem-Aranha na parede, lá atrás, o Homem-Aranha na parede, mas pronto, para já vai se manter assim nos tons neutros como é agora. A Santos Anselma pergunta: quanto tiveste que dar de entrada? Portanto, nós demos, eu acho que o mínimo para a maior parte dos bancos, é assim, eu não percebo muito disto, malta, sorry. Normalmente esta é a parte que o David trata a nível assim de mais burocrático das coisas, mas eu sei que normalmente tem que se dar no mínimo 10%, nós demos 15%, eu acho, de entrada. Demos um pouco mais do que o obrigatório, e pronto, e foi isso. Acho que tudo depende também dos bancos, daquilo, enfim, dos vossos rendimentos, um bocadinho de tudo. Basicamente, o primeiro passo é, se vocês estão com vontade de comprar uma casa, estão a pensar nisso, é irem a vários bancos e pedir propostas. Enfim, depois os bancos vão pedir vários documentos da vossa parte, vocês têm que iniciar um processo e depois os bancos, cada um vai ter a sua proposta a nível de empréstimo, de juros, de spreads e, enfim, toda aquela panóplia de coisas. Mas sim, nós demos mais ou menos 15% de entrada. A Alexandra Gonçalves pergunta: na compra de uma nova casa, compensa vender ou arrendar a antiga? Então, eu sei que existe uma lei qualquer, e desculpem se eu estiver a dizer alguma coisa errada, que quando vocês vendem uma casa, por exemplo, vocês deveriam aplicar esse dinheiro num imóvel de maior valor para não terem que pagar tantos impostos. Eu acho que é isto, mas por favor corrijam-me se eu estiver errada. De qualquer das formas, no nosso caso, nós não sabemos ainda se vamos vender ou arrendar a casa. A primeira opção seria vender, se nós encontrarmos um comprador e um preço que faça sentido estar a vender o apartamento, e vamos colocá-lo à venda eventualmente, mas se não conseguirmos vender pelo preço que nós achamos justo, vamos então arrendar, que pronto, essa é a segunda opção e também não é uma má opção, e depois vemos o que é que acontece. A Nono Gutierrez pergunta: vais contratar alguém para decorar? Se assim, quem e ronda que valor? Beijinhos, ainda não sabemos. Como eu vos disse, nós já tínhamos um projeto anterior, mas o projeto de decoração não estava feito, então nós vamos sim ter um decorador. Estamos a ver agora várias opções, não sei a que valores é que rondam ainda, porque como vos disse ainda não decidimos, mas temos 3 ou 4 opções que vamos analisar, vamos pedir orçamentos, vamos conversar e perceber também quais são as propostas e as ofertas que têm.
e depois mais tarde posso-vos dizer. Mas eu acho que é super importante, especialmente quando se vai para uma casa grande. Eu não sou decoradora, não sou arquiteta, e então há alguma tendência para gostar. Eu gosto de estilos muito diferentes e às vezes quero uma coisa de cada nação. E eu acho que uma casa tem que ser coesa num todo. Portanto, não pode ser um estilo nórdico na sala, outro estilo parisiense num quarto. Nada a ver com nada, sabem? Portanto, para mim é muito importante ter um decorador e eu quero muito que isso aconteça, até porque eu não sei se nós vamos ter condições financeiras para mobilar a casa toda de uma vez, mas eu quero ter o projeto porque assim posso ir comprando as coisas aos poucos e saber como é que elas vão ficar e não comprar uma coisa aqui e outra ali. Estão a entender? A Joana pergunta: quanto custam as obras no total? Malta, não faço ideia, porque como eu vos disse, nós comprámos a casa já em construção, portanto nós não sei, nós pagámos o valor da casa que já engloba tudo, a construção, o terreno, os materiais, os acabamentos, tudo. Então eu não faço ideia quanto é que custa a construção de uma casa, posso tentar saber para vocês com o nosso construtor, mas lá está, não tenho essa informação. Quanto tempo foi estimado para a duração das obras? Beijinhos, Kátia Pinto, muitos beijinhos para ti. Pois, eu não sei quando é que a casa começou a ser construída neste mês, já não me lembro se calhar foi no início do ano. Talvez tenha sido no início do ano que a casa começou a ser construída, mas a previsão seria para o final do ano. No entanto, eu sei que não vai ser no final do ano, porque como nós, entretanto, comprámos a casa, alterámos coisas do projeto, atrasámos um bocadinho o pedido dos materiais, etc. Eu acho que vai ser lá para fevereiro, portanto acho que ainda vai demorar uns 4 meses, mas pronto, para quem já esperou tanto, não é, meu Deus? O que são 4 meses? Mas é isso, eu acho que uma casa deve demorar aí 1 ano e meio a ser construída. A Helena Dourado pergunta: quantos quartos e casas de banho tem? Então, nós temos 4 quartos e 4 casas de banho. A Amaral Joana pergunta: que tipo de aquecimento vais ter? Flutuante, cerâmica, piso radiante? Não, o nosso aquecimento vai ser ar-condicionado em todas as divisões e vamos ter também lareira. Eu não sei se vamos ter só uma na sala principal ou se vamos ter 2, uma na sala principal e uma em baixo. Provavelmente serão 2 e vamos ter também os ar-condicionados. É o que nós usamos neste momento e para nós funciona super bem no nosso apartamento e eu acho que também vai funcionar bem na casa. A Mónica Mel pergunta: cozinha aberta para a sala? Se sim, não te preocupas a arrumação da cozinha? Nossa, preocupa muito. O David está sempre a dizer isso. Ai meu Deus, como é que vai ser a nossa cozinha aberta? Mas eu acho, imaginem, eu já tive uma cozinha aberta no meu apartamento que eu vivia sozinha antes de conhecer o David. Eu tinha cozinha aberta e não havia esse problema porque a cozinha estava sempre arrumada. Eu acho que a pessoa desleixa-se por saber que a cozinha está ali no canto e está fechada. Estão a perceber? Que a pessoa fecha a porta da cozinha e pode receber alguém e não ter que estar desarrumado. Quando as coisas são abertas, eu não gosto de ver desarrumação para a minha volta. Então eu sou a primeira a arrumar e a não acumular. Imaginem, se eu hoje em dia ponho as coisas no lavatório, na minha antiga casa não punha sempre na máquina. Estou a entender que era para não ficar ali. Eu acho que as pessoas adaptam-se. Digam-me vocês se têm cozinhas abertas ou não. Eu, pelo menos na minha experiência, a minha cozinha aberta estava sempre muito mais arrumada do que a minha cozinha agora que é fechada. E depois há outra coisa também que é, a nossa casa vai ter muito mais arrumação, o que vai permitir não ter tanta coisa em cima das bancadas. Eu acho que isso causa muita desarrumação. Ter muita coisa, pacotes e frascos e coisas em cima das bancadas. E nós nesta cozinha não temos espaço, portanto temos tudo em cima da bancada. Temos tipo um caixote de coisas do Kiko, temos montes de coisas e eletrodomésticos e não sei o quê, que na próxima cozinha não vamos ter. Mas também acho que é um esforço de todos, não é? Sempre que alguém mexer, arrumar, e eu acho que as pessoas quando têm a cozinha aberta fazem mais isso. A Raquel Coutinho pergunta: color scheme para a cozinha. Então a nossa cozinha vai ser em tons de cinza, mármore com uns toques de madeira. Vai ficar linda de morrer. Eu já tenho um projeto, tenho que partilhar convosco. Se calhar num próximo vídeo posso mostrar o projeto de todas as partes da casa que eu já tenho, de interiores, e vocês vão ver. E vai ficar muito lindo, gente. Eu sempre sonhei em ter uma cozinha assim maravilhosa. Nós, na verdade, vamos ter 2 cozinhas, uma em cima e uma em baixo. Uma é mais tipo de apoio à piscina e outra é a cozinha grande. Então a cozinha grande vai ser assim em tons de mármore, cinza e madeira, como eu vos disse, e a de baixo vai ser assim mais vintage, para combinar também com o chão, que é assim cinzento, enfim. Eu não tenho projeto de baixo, só tenho da de cima, mas depois lá está, posso partilhar convosco. E vamos para a última pergunta, que é da Lari Silva, que diz... Aliás, que pergunta: já decidiste todos os detalhes da piscina, tamanho, tipo de pedra, etc? Manda beijinhos. Beijinhos para ti. Sim, a nossa piscina já está pronta, na realidade. Eu acho que no último vídeo, na tour, eu acho que vocês já conseguem ver a piscina está pronta. A nossa piscina tem uma pedra assim verde, que aliás, ela é uma pedra assim cinza, que depois quando molhada fica verde, é super bonita. Nós inspirámos muito numa piscina de uma casa onde nós ficámos em Trancoso, não sei se vocês se lembram, no ano passado. Nós fomos de férias para lá e nós amámos a nossa piscina, então ficámos muito focados naquela piscina. E
queríamos uma piscina assim, então vai ser uma piscina assim verde. Nós fizemos praia na piscina, porque quando nós comprámos a casa, o buraco já estava pronto, então não dava para fazer uma piscina menos funda, que era aquilo que nós queríamos. Então nós fizemos assim uma praia para ter uma parte assim mais curtinha, que dê para estar sentado e assim, outra que vai mais ou menos até ao peito, depois o fundo, que era aquilo que estava, que não deu para mudar, mas acho que conseguimos remediar perfeitamente a situação. E à volta ela é branquinha. E é isto, inicialmente ela ia ser uma piscina de sal, que era a minha preferência, mas só que por causa da pedra tivemos que mudar para uma piscina de cloro, porque o sal, a salite, ia corroer a pedra e ia estragar com o tempo, então nós preferimos mudar, então vai ser uma piscina de cloro, mas a piscina já está praticamente pronta. E também tinha aqui uma pergunta sobre o jardim, mas eu não tenho projeto do jardim ainda, é uma coisa que eu também vou fazer. Para já só sei mais ou menos aquilo que eu quero, mas quando tiver um projeto, estão a perceber, à séria, eu partilho convosco num vídeo e mostro todos os projetos de todas as zonas da casa. Estou muito, muito ansiosa e é isto, malta. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida, eu sei que há muita coisa que eu digo, eu não tenho a certeza, mas é a realidade. Mas se tiverem alguma dúvida e se eu conseguir responder, vou responder, deixem aqui nos comentários. Se tiverem alguma questão mais específica, eu também posso perguntar ao construtor para vos tentar ajudar. E é isto, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, subscrevam o canal, o botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações para não perderem nada e não percam os próximos vídeos, que vamos ter muitas novidades sobre a casa, sobre a obra, sobre a decoração, sobre um pouco de tudo. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.